Estrangeiro. O campo magnético do Sol se inverteu. Entramos no máximo solar e isso pode trazer mudanças drásticas. O Sol agora está enviando tempestades mais violentas do que nunca. E os medos estão crescendo na Terra de que uma tempestade solar final possa destruir nossos satélites. Empreendedores espaciais como Elon Musk estão se preparando para o pior. E a NASA também está emitindo alertas quase diariamente sobre novos perigos do Sol. Nunca antes vivenciamos tantas tempestades solares violentas como nos últimos meses. Estamos no ano de 2024, a caminho do máximo solar. Os pesquisadores não esperam a atividade mais violenta no Sol até 2025. Considerando que alguns satélites já estão no seu limite, o ano de 2025 pode trazer algumas surpresas. No verão de 2024, Elon Musk postou imagens das curvas de estresse de seus satélites Starlink com consternação. A nova rede de satélites tinha conseguido resistir ao bombardeio do Sol. Mas o que acontece depois? Cientistas preveem o pico absoluto do atual ciclo solar para 2025. Entre as previsões está uma tempestade de horror que pode nos mergulhar em um caos inimaginável. Atingimos o máximo solar. Nunca foi tão ruim quanto agora. O Sol atingiu um nível de atividade que está causando tempestades severas quase toda semana. A NASA confirmou a reversão do campo magnético do Sol. Essas mudanças não são incomuns no caso do Sol, mas estão acontecendo dentro de um ciclo de 11 anos em vez de 22,5 anos. Um efeito colateral desses saltos polares é uma violenta reviravolta nas camadas inferiores do Sol. O atual ciclo solar é chamado de ciclo solar 25 e traz movimentos particularmente intensos na superfície do Sol. Em 1º de maio de 2024, uma região de manchas solares estranhamente grande apareceu, que recebeu o nome de região ativa 3664. Essa mancha solar cresceu para 17 vezes o tamanho da Terra em apenas alguns dias. A mancha foi criada como resultado de convulsões internas. As manchas parecem mais escuras para nós do que o resto do Sol. Isso se deve ao resfriamento nas áreas das manchas. Na parte inferior, uma espécie de cavidade é criada por correntes poderosas. Camadas colapsam. Um leve dente se forma, que é então mais frio do que a área ao redor. Esses fenômenos são acompanhados por intensas erupções solares e ejeções de massa coronal, que são chamadas de CMEs para abreviar. Durante as erupções ou ejeções, grandes quantidades de partículas carregadas são expelidas da superfície solar e sopradas em nossa direção como correntes poderosas. Quando as partículas atingem o campo magnético da Terra, elas são coletadas nos polos. A Terra tem um excelente dispositivo de proteção. Eles funcionam como sacos coletores de partículas presas em camadas da atmosfera da Terra. Nosso planeta natal gira as partículas para frente e para trás, um pouco até que elas percam sua carga. Vemos esse espetáculo como auroras. Normalmente, as luzes maravilhosas só aparecem nas regiões polares. Desde este ano, tudo mudou e vimos auroras em regiões onde elas normalmente não aparecem. Uma das tempestades geomagnéticas mais fortes dos últimos 500 anos causou auroras impressionantes que foram visíveis tão longe quanto ao Mediterrâneo, Austrália e Havaí. A NASA está com medo. A mais forte explosão solar em 7 anos na NASA. Especialistas tremem pela segurança da ISS no espaço e pela segurança de vários satélites no espaço. Tempestades solares podem interromper severamente equipamentos técnicos no espaço. Se sistemas de suprimento importantes na ISS falharem, pode ser difícil para os astronautas. Estrelas de ônibus espaciais ou ônibus de suprimento também são prejudicadas durante as tempestades. Se satélites importantes também falharem, não seremos mais capazes de receber dados atualizados do espaço e nossos sistemas de comunicação podem entrar em colapso. O dano pode ser enorme. No momento, ninguém sabe o quão seguras as instalações técnicas da NASA realmente são. É um tremor e medo diário na NASA, mas também em empresas como a SpaceX e em outras empresas e nações que colocaram satélites importantes no espaço.
Em outubro de 2024, veio o choque. O Sol produziu um Flare X 9.0. Esta foi a explosão solar mais forte em 7 anos, e estamos apenas no início do máximo para o ano de 2025. Temos que esperar tempestades muito mais severas. Tempestades geomagnéticas de nível G. 4 podem então ser a ordem do dia. Tempestades dessa força, pelo menos, têm um impacto significativo na comunicação de rádio e podem desencadear o aparecimento da aurora boreal em latitudes incomuns. Praticamente falando, nosso Sol passa por um ciclo a cada 11 anos. Primeiro com baixa atividade e depois com atividade aumentada. O número de manchas solares aumenta, a radiação solar se torna mais intensa e o ritmo da reversão do campo magnético muda. Os ciclos do Sol são conhecidos desde o final do século XVIII. O evento Carrington foi uma tempestade solar de proporções épicas e levou a uma pesquisa intensiva sobre a atividade solar e sua influência na civilização moderna. Na Terra, a violenta tempestade solar de 1859 paralisou a ainda jovem rede telegráfica e causou confusão e pânico no mundo todo. O céu queimou por dias, faíscas voaram de equipamentos técnicos e as pessoas ficaram com medo. O susto durou de dias a semanas. Desde então, nós, humanos, sabemos dos perigos do Sol para nossa civilização moderna. Animais e plantas provavelmente não se importam com as correntes, mas sistemas elétricos podem sofrer um colapso. Hoje dependemos 100% de eletricidade. Se o fornecimento mundial de energia e as redes de comunicação via satélite entrassem em colapso, poderíamos enfrentar um desastre. A influência na Terra aumentará. A NASA levantou recentemente a questão interessante de se o aumento da atividade solar poderia afetar a temperatura global da Terra. Estamos à beira de uma catástrofe climática. E, claro, as pessoas estão se perguntando se a atividade solar extrema pode exacerbar os problemas. O aumento da radiação poderia, teoricamente, interromper os sistemas elétricos e as comunicações via satélite. No entanto, nenhum efeito no clima foi observado até o momento. A carga das partículas que nos chegam do Sol não é tão dramática a ponto de causar o aquecimento da atmosfera. As temperaturas e o clima provavelmente permaneceriam em grande parte inalterados por violentas tempestades solares. As únicas coisas afetadas são satélites e instalações técnicas na órbita da Terra e sistemas elétricos sensíveis na Terra. No entanto, os especialistas ainda não têm certeza se tempestades solares dessa magnitude podem ter uma influência perturbadora na natureza, nos animais ou mesmo em nós, humanos, ou se elas podem de alguma forma acelerar o efeito estufa. A NASA confiou nos melhores especialistas do planeta para abordar essa questão urgente. A questão permanece sobre como podemos nos proteger. A resposta para isso só pode ser: de jeito nenhum. Não podemos fazer nada sobre as ejeções do Sol e as labaredas. Só podemos ajustar nossas previsões para as mudanças climáticas e proteger nossos sistemas elétricos. Nosso mundo mudou desde 1859. Naquela época, havia apenas uma rede telegráfica nacional e os primeiros geradores que produziam eletricidade. As pessoas ainda não conheciam uma rede elétrica como a conhecemos hoje. Lâmpadas, geladeiras ou caixas eletrônicos e supermercados dependentes de eletricidade. O famoso evento Carrington é considerado uma das mais fortes tempestades solares já registradas, devido à quebra do sistema de comunicações. Demorou muito tempo para que a notícia da tempestade solar corresse o mundo. Em partes remotas do Seine-Main-Iowa, ninguém sabia o que tinha acontecido. Naquela época, principalmente o continente norte americano foi afetado. Quando faíscas voavam dos telégrafos e causavam incêndios, e o céu estava fervilhando e banhado em cores fantásticas. As pessoas pensaram que era algum tipo de apocalipse. Somente o cientista britânico Richard Carrington havia observado que uma mancha escura havia aparecido no Sol antes do estado de emergência. Carrington combinou corretamente os dois e enviou a notícia de sua descoberta ao redor do mundo. Se fôssemos atingidos por uma tempestade na escala do evento Carrington hoje, nossa civilização ficaria no chão por alguns dias. Sem eletricidade e sistemas de comunicação funcionando,
Condições caóticas iriam estourar por dias. E ninguém sabe quando chegará o dia em que o Sol criará uma tempestade dessas novamente. É assustador pensar que um arroto de tamanho médio do Sol pode levar nossa cultura à beira do colapso. Para o Sol, ejeções de partículas como a de 1859 são moleza. Pesquisadores suspeitam que houve tempestades severas como essa ao longo da história da Terra. Mas não havia registros, ou as pessoas pelo menos não notavam muito sobre elas porque não havia dispositivos elétricos. Pesquisadores suspeitam que algumas descrições muito coloridas do aparecimento de anjos de fogo no céu ou ideias religiosas de um céu em chamas podem estar relacionadas a tempestades solares violentas anteriores. Não se passaram nem 200 anos, de 1859 até hoje. O Sol poderia produzir tais tempestades de novo e de novo. Pesquisadores estão se esforçando para registrar e prever os ciclos da atividade solar. No entanto, especialistas alertam contra fazer promessas precipitadas. Afinal, estamos observando o Sol intensamente há muito pouco tempo. Estamos calculando a longo prazo e ao longo dos séculos. Não temos ideia de quais ciclos nossa estrela está familiarizada e se explosões da magnitude da tempestade de Carrington seguem algum tipo de ritmo. A maravilha do campo magnético da nossa Terra. Você já pensou sobre o quão maravilhoso é que nosso planeta tenha um campo magnético? Provavelmente não. Nós aproveitamos a maravilha do nosso planeta natal e todos os luxos que a Terra nos oferece todos os dias, sem nem mesmo pensar nisso. É somente quando tempestades solares ou outras catástrofes ameaçam que percebemos o quão vulneráveis somos neste mundo. O campo magnético do nosso planeta é gerado dentro da Terra. O núcleo de ferro fundido quente reage com as camadas externas mais frias e a agitação e o atrito resultantes criam um campo magnético. Isso abrange o globo inteiro e forma centros nos polos norte e sul. Lá, o bombardeio de partículas do Sol é interceptado, e normalmente isso acontece naturalmente. Nós, humanos, podemos até mesmo apreciar magníficas luzes do norte. Mas e se nosso campo magnético fosse sobrecarregado ou entrasse em colapso completamente? Teríamos um problema sério. Podemos dizer pelo menos isso. Não apenas os fluxos de partículas nos atingiriam com mais força, mas sem o campo magnético, o Sol provavelmente destruiria nossa atmosfera em poucos milhares de anos, a tal ponto que a vida se tornaria impossível. Marte não tem campo magnético e, portanto, não tem atmosfera. Em nosso sistema estelar vizinho, Próxima Centauri, o exoplaneta Próxima B, levantou expectativas de que também encontramos uma Terra, fora do sistema solar. Mas então os pesquisadores observaram como a estrela enviou uma explosão tão violenta para o planeta que a vida e uma atmosfera lá são muito improváveis. Inscreva-se agora. Os melhores vídeos ainda estão por vir.